Paz e bem, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo. Uma boa sexta-feira a todos. Eu sou o Alessandro e hoje o tema do vídeo é sobre sexualidade. Esse tema foi pedido por um inscrito do canal e estou atendendo ao pedido deste inscrito, tá? Um tema extremamente polêmico, tá? Um tema extremamente delicado. Antes de entrar no tema, vamos fazer a caridade, vamos ajudar. Estamos com um projeto diferente no convento, estamos ajudando pessoas a conseguir emprego, a desempregados conseguir emprego, tá? Isso também demanda algum custo com a confecção de currículos, algum custo com passagens de ônibus, com lanches que as pessoas desempregadas às vezes não conseguem ter um dinheiro nem para fazer um lanche enquanto estão procurando emprego. Então as doações são muito importantes, seja doação através da chave Pix, seja doação de alimentos e subsídios em geral através do endereço físico. Sempre na descrição do vídeo, em todos os vídeos podem consultar, tá? Sexualidade. Pessoal, eu não tenho nem autorização e nem competência para falar em nome da Igreja Católica, ok? Então, não falo em nome da Igreja Católica. Não sou um sacerdote, não sou um monge, não sou um frade. Não tenho ligações oficiais com a Igreja Católica, além da minha fé, tá? E pelo que eu tenho visto, a Igreja também não tem interesses em estreitar laços comigo. Além de ser aquele fiel que senta no banco da igreja, faz orações e vai embora para casa. Isso eu já estou percebendo. Mas isso não diminui a minha vontade de concluir as minhas missões que eu faço pela promoção dos seres vivos, do ser humano, dos animais e das plantas. Muito bem. Sexualidade. Hoje em dia um tema muito comum. Eu tenho 44 anos. Quando eu cresci, enquanto eu existia, os temas de sexualidade eram masculino e feminino, tá? Existiam sim os homoafetivos na época, era uma coisa extremamente escondida, extremamente discreta, muito preconceito, e mesmo esses homoafetivos eles se classificavam como homens ou mulheres, ok? Hoje nós temos dentro da sexualidade um leque tão grande de classificações sexuais que eu mesmo não sei todos. E a maioria deles eu não sei o que significa, tá? Aquelas siglas gigantescas, tá? Agora, qual a minha visão pessoal sobre isso? Gente, quando existe um relacionamento saudável entre duas pessoas, não importa a sexualidade, não importa se é um homem com homem, mulher com mulher, se existe respeito, se existe companheirismo, se existe união, se existe um propósito para evolução e prosperidade, isso é bom. Isso é bom. Isso traz paz. Isso traz tranquilidade. Isso traz evolução para o ser humano e para aqueles que estão ao redor, tá? Isso, para mim, na minha concepção pessoal, pode sim ser chamado de família. Ser chamado de família, tá? As coisas na sexualidade começam a ficar erradas quando tentam empurrar goela abaixo conceitos e normas a todos e a tudo. Entendeu?
como aquela questão do pronome neutro. Aquilo para mim é de uma torpidez imensa, tá? O pronome neutro, longe de ser inclusivo para qualquer pessoa, é sim fruto de uma ideologia torpe e danosa, venenosa, tá? Porque a palavra, o dialeto, a gramática, em momento nenhum vai excluir ou incluir. Por exemplo, como eu falo nos meus vídeos, ontem eu falei sobre magos e tal, eu não preciso, sobre bruxos e tal, eu não preciso falar bruxo e bruxa. Quando eu falo bruxo, no contexto da frase já se entende se eu estou me referindo ao masculino ou se eu estou me referindo aos dois gêneros. Se eu quiser me referir somente ao feminino, eu faço a versão feminina do adjetivo. Agora, se eu quiser me referir ao masculino ou aos dois gêneros, que seja o sufixo masculino do adjetivo. Isso é gramática, isso é língua portuguesa. Para mim, coisas como esse dialeto neutro, para mim, isso é de tamanha ignorância e extremamente desnecessário, tá? O respeito às pessoas que têm uma opção sexual diferente, aos homoafetivos, ou aqueles que não gostam de ninguém, ou aqueles que não se identificam com isso, ou com aquilo outro, ou aqueles que se identificam de forma diferente, perpassa por uma aceitação social muito ampla, perpassa por uma conscientização e não por uma imposição, tá? Eu vi aí muito se falando sobre a questão dos banheiros, sobre homens trans, que se não me engano são mulheres que se parecem com homens, e mulheres trans que são homens que parecem com mulheres, usar os banheiros, por exemplo, um homem trans, homem que se parece com mulher, usar o banheiro feminino. Olha, eu acredito no seguinte: se aquela pessoa ela tem um aspecto completamente feminino, o seu corpo está completamente transformado num corpo feminino, é perigoso para ela estar num banheiro masculino. É perigoso, porque dentro do banheiro masculino, o que os homens vão ver é um corpo feminino. Então aquilo pode causar assédio, pode causar agressão e tal. Da mesma forma, pensando nas mulheres, se aquele homem com corpo completamente feminino, seios e tal, possui ainda o falo, como que ele vai se comportar dentro daquele banheiro feminino? É algo tão complicado, sabe? E ainda mais pessoas que nem se transfiguraram. Por exemplo, um homem homoafetivo com aspectos de homem, vestido como homem, querendo usar o banheiro feminino. E isso para mim já é inconcebível. Porque é constrangedor às outras pessoas, tá? Agora, a sexualidade de uma pessoa, poxa gente, ninguém tem nada com isso. A verdade é essa, ninguém tem nada com isso. Cada um é dono da própria vida. Ninguém deveria se importar se o vizinho vive com outro homem, se a vizinha gosta de se relacionar com mulheres, o que isso vai te trazer de prejuízo na sua vida? É contra a moral, é contra os bons costumes. Contra qual moral? A sua? Contra qual bons costumes? O seu? Sabe, eu vi uma homilia de um padre falando, mais ou menos isso que eu estou falando, sabe? Que a escolha pessoal de cada um é de cada um. Que casais homoafetivos, inclusive, eles são bem-vindos dentro da igreja, eles podem assistir à missa, eles não vão poder comungar.
Eles não vão poder comungar. Por que eles não vão poder comungar? Porque aquelas pessoas que estão em situação matrimonial irregular, ou seja, não são casados na igreja, eles não podem comungar. Por isso, não é porque são homoafetivos, é porque estão em situação matrimonial irregular. E a igreja não consegue regularizar essa situação matrimonial. Por quê? Porque eu não consigo guardar na minha cabeça versículos, capítulos e tal, mas existe aquilo que é dito: o homem largará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso está na Bíblia. Gente, eu não lembro o versículo, eu não lembro o capítulo, eu sei que isso está na Bíblia. O homem largará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, como a igreja é apostólica, a igreja é baseada no ensinamento dos apóstolos, e a igreja é norteada pela Bíblia, a igreja não pode abençoar um casamento homoafetivo. Não é por intransigência da igreja, não é por preconceito, é porque o que está nas escrituras sagradas como orientação é que o homem se unirá à sua mulher. Não está escrito que um homem se unirá a outro homem ou que a mulher se unirá a outra mulher. Está escrito que um homem se unirá à sua mulher. Então, isso em si impede a bênção matrimonial de casais homoafetivos. Não é preconceito, é a regra. É a regra. E como mudar essa regra? Não tem como mudar essa regra. Porque isso está na Bíblia, está aqui, ó. Está aqui, infelizmente, gente. Não significa que o padre não possa abençoar as pessoas, abençoar a relação. O padre pode abençoar aquela relação, o padre pode abençoar aquela família, pode, mas ele não pode conceder o sacramento do matrimônio. Isso ele não pode. Não é por preconceito, gente, não é por preconceito. É porque está na regra. É porque está na regra. Então, pessoal, eu falo em muitos vídeos. O preconceito, o julgamento não faz parte daquele o qual o coração vive na paz, vive no amor. Não falo do coração cristão, falo de todos, inclusive aos pagãos, aos magos, às bruxas, aos bruxos que me assistem nos vídeos. Se o coração dos senhores, das senhoras, das senhoritas vibra com a luz, vibra com a paz, nesse coração não pode entrar o preconceito, nesse coração não pode entrar o julgamento, nesse coração não pode entrar sentimentos tão nocivos. Nesse coração precisa estar os sentimentos de inclusão, precisa estar os sentimentos de solidariedade, precisa estar os sentimentos de caridade, porque nós, eu digo nós, não que eu seja homoafetivo, não, eu sou muito bem casado, tenho uma esposa linda e nunca fui, e o desejo da minha vida, se eu não tiver um dia minha esposa, que seja me casar inteiramente com Deus. Mas, gente, quem é modificado, quem está longe do padrão, também sofre julgamento, também sofre preconceito. Ontem eu sofri esse tipo de preconceito dentro da igreja. Rapidamente. O padre fez uma confissão comunitária e nos deu como penitência fazer visitas
carismáticas à casa das pessoas. Uma mulher, ministra da Eucaristia, que está na igreja todo dia, disse, nesse sentido, eu não lembro bem as palavras que ela usou, que se eu for fazer visita para alguém, a pessoa vai achar que eu estava querendo levá-la para o outro mundo. Desagradável. Desagradável. Ela fez num tom de brincadeira, mas com um fundo de maldade muito grande. Ela me colocou em posição totalmente contrária àquilo que eu me esforço para passar. Mas enfim, sabem como é que vocês podem evitar os julgamentos? Quando você pensar em julgar alguém, coloque-se no lugar daquela pessoa. Primeira coisa que você tem que pensar, eu não sei quem é essa pessoa, eu não a conheço, eu não sei como ela pensa, eu não sei o que ela sofre, eu não sei o que ela já sofreu, eu não sei do que ela precisa, eu não sei por que ela está ali. Então eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Se você pretende fazer alguma coisa por aquela pessoa, se aproxime dela. Pergunta: ô meu irmão, posso te conhecer um pouquinho? Quem é você? Por que você se veste dessa forma? Por que dessas tatuagens? O porquê desse olho? O que você está fazendo aqui na igreja? O que você espera disso aqui? Aí sim, depois de conhecer, você pode formar um conceito sobre essa pessoa, mas ainda não pode julgar, porque o julgamento só pertence a Deus, nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Mas você pode ter os seus conceitos? Sim, pode. Mas os seus conceitos têm que ser baseados em conhecimento. Quando não são baseados em conhecimento, são preconceitos. E com a sexualidade, a mesma coisa. Vou fazer um fechamento, porque o vídeo já ficou longo. Minha opinião pessoal: todos devem ser amados, devem ser incluídos, devem ser compreendidos e devem ser respeitados. Homens, mulheres, homoafetivos ou qualquer escolha que eles façam, desde que essas escolhas não signifiquem o mal, a maldade, a degeneração, porque isso tem que ser combatido. O mal, a maldade, a degeneração tem que ser combatido, porque isso são coisas do diabo. Agora, o amor, a família, a união, o companheirismo, isso tem que ser aplaudido, isso tem que ser fortalecido. E uma família pode ser composta por 2 homens, uma família pode ser composta por 2 mulheres. Mais que isso, que eles falam trisal, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, isso para mim já é luxúria. Então luxúria é um pecado gravíssimo. Não tem porquê. Não tem porquê. Tá? Isso para mim é pecado. Agora, 2 homens, 2 mulheres, isso é família. E nessa família precisa existir amor, respeito, carinho, companheirismo, liberdades individuais, tá? E isso nós temos que abençoar, e isso nós temos que amar, tá? Como eu falei, não falo pela igreja, isso é uma opinião pessoal. O que eu falei sobre a igreja e o sacramento do matrimônio é algo que se aprende no catecismo, tá? Não é segredo para ninguém, não está escondido e eu tirei do fundo do baú. Isso está presente no catecismo, isso está presente na Bíblia. Eu vou até procurar o versículo, o capítulo e vou colocar na descrição do vídeo também, tá bom? E, mais uma vez, gente,
Cuidado com os julgamentos. A igreja não dá um sagrado matrimônio para essa situação porque eles não se enquadram na Escritura. Mas existe sim a bênção à família, a bênção à casa, a bênção ao casal que pode ser feita e é feita. Tá? Pessoal, mais amor, menos ódio, mais inclusão, menos julgamento. Esse é o recado para os senhores, espero que gostem, espero que deixem um like. O pessoal assiste, tem vídeo meu com quase 200 visualizações e não tem nem 100 likes. Espero que compartilhem o vídeo. Por favor, comentem alguma coisa, fala oi, fala gostei, não gostei, concordo, não concordo. Simples, só comentem, por favor. E que eu tenha uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado em nome de Patris et Filho et Espírito Santo.